Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos juntos para desfrutarmos aquilo que hoje vivemos, né? Que é a graça de Deus em nossas vidas. Por isso que hoje nós temos um pequeno tema dentro dessa reflexão rápida nessa manhã. É dizer não para a lei e viver a graça de Deus. Porque antes, a outrora, era impossível viver a graça, porque a gente não conhecia a graça de Deus. Mas ela sempre existiu. Mas nós não vivíamos, mas vivíamos a lei que foi abolida por Cristo, como se estivéssemos vivendo a graça. Ainda não entendendo, não vivendo a graça de Deus, mas nós vivíamos como se estivéssemos entendendo e vivendo a graça de Deus. Porque dentro dos alçapões ou das quatro paredes que o homem constrói e coloca ali o nome de igreja, nós ouvíamos falar da graça pincelada, era aquela coisa artificial, citava-se o nome, mas não ensinava o que era a graça de Deus. E alguns, eu por exemplo, eu achava que eu estava vivendo a graça de Deus. Você pode ver que quando eu e você saíamos para evangelizar, com que nível de pensamento nós saíamos? Do amor pelas pessoas, de não ver as pessoas se perdendo sem antes aceitar a Jesus, ou sem antes viver o amor de Cristo na vida delas. Mas o que é que o sistema religioso, com a sua astúcia, fez? Engessou a nossa mente, colocou em nossa mente do que o que nós estávamos fazendo era a graça de Deus, era o amor de Deus sobre as pessoas, e nós nos lançávamos, nos entregávamos por completo. Evangelizava, fazia as coisas no nome de Deus. Então todas essas coisas nós achávamos que estávamos vivendo a graça de Deus. E ao conhecermos a verdadeira graça, aí sim começamos a negar a lei, a rejeitar a lei. Uma lei que no tempo de Jesus de Nazaré só fazia o quê? Aprisionar. Era o mandamento de quê? De morte. Era um mandamento que aprisionava, que matava. E nós vivíamos essa lei e éramos dessa forma, mortos, esquartejados pelo sistema religioso, onde os homens, até hoje, só fazem enricar e dizem que tudo que eles fazem é por amor às almas que ganham para Jesus. Os templos cheios de pessoas, tem lugares aí que é mais de 1000 pessoas reunidas, e ali eles dizem que Jesus libertou todos eles. Na verdade, eles estão ali presos a eles mesmos, aos seus ensinamentos, sobre as suas astúcias, sobre as suas técnicas e artimanhas de cauterizar a mente dos filhos de Deus que estão lá, achando que estão vivendo a verdadeira graça de Deus. Mas eu e você podemos hoje dar glórias a Deus, podemos gritar em alta voz em qualquer lugar que eu e você possamos estar,
de que somos verdadeiramente libertos. João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o sistema religioso diz assim: olha, a verdade é Jesus de Nazaré. Ele não diz o Nazaré, ele diz que a verdade é Jesus. E quando você abre o seu coração, porque coração na Bíblia é a mente, como vai abrir a mente se está cauterizada? Está empedrada, engessada por ensinos que não existem. Então eles dizem: você tem que abrir a sua mente, você tem que entregar o seu coração, a sua vida para Jesus. Qual Jesus? Qual? Mas eles nunca ensinou qual era o Jesus que você tinha que aceitar. Simplesmente aceitar. E nós aceitávamos. E eles diziam: agora tu estás liberto. Mas a verdade que liberta não é o aceitar a Jesus, mas viver a graça de Deus. O que liberta o homem é a graça, é o ensino da sã doutrina, do evangelho da graça de Deus. É que liberta o homem de toda essa artimanha que nós hoje vemos no nosso país. O sistema religioso tomou, se apossou com as suas mentiras, com as suas formaturas, teologia, bacharel, e lá vai, e lá vai, e lá vai. Mas o tempo está próximo, porque a graça de Deus, ela está aí. Homens e mulheres corajosos, eu louvo a Deus. Homens que publicam por escrito, homens que pregam, botando a sua cara a tapa nas redes sociais, para anunciar uma palavra que verdadeiramente liberta, uma palavra que salva. Mas não é salvação para a vida eterna, não é uma libertação para chegar ao reino de Deus, mas é uma libertação na mente, chamado de metanoia. Foi o que eu e você alcançamos hoje. Glória a Deus. Então, meu amado, diga não à lei. Diga não à lei e viva a graça de Deus, que hoje opera, que sempre esteve registrada neste livro chamado Bíblia, mas que ele nunca fizeram questão de nos ensinar. Glória a Deus. Eu não trouxe aqui o slide no pendrive para os irmãos acompanhar, mas se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, veja o que Paulo vai estar dizendo aqui. Vai estar em conformidade com o que hoje eu estou falando, em 20 minutinhos somente. Leia comigo. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O sistema religioso, ele diz que Mateus, Marcos, Lucas e João são Novo Testamento, onde na verdade o Evangelho, o Velho Testamento só nos serve de referência como estudo para entendermos o que Deus fez e o que os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Está lá registrado para que você saiba, para que você leia e você entenda
mas o que lá está registrado não é para ser praticado em nossos dias. Por isso que é chamado Velho Testamento. Não é para ser praticado, mas o que é que eles fazem? Eles ensinam que você deve viver e praticar tudo que a Bíblia ensina. Que você não deve se ausentar, que você não deve rejeitar. Viva a Bíblia por completo. Mas o Velho Testamento não é para ser vivido e nem praticado nos dias de hoje, mas sim a graça de Deus. Graça essa que muitos deles não conhecem. São analfabetos, leigos no conhecimento da graça de Deus. Romanos 7,6 vai dizer assim: agora, porém, preste bastante atenção o que Paulo vai estar dizendo aqui. Na sua época, na sua era, Paulo já ensinava. E esse ensinamento é para ser aplicado na minha e na sua vida. Não o de cima, o qual nós lemos. Paulo está aqui aconselhando, Paulo está aqui orientando, dizendo que você não deve viver o Velho Testamento. Que você não deve viver a lei, mas viver a graça. Porque a lei é mandamento de condenação e o que? Vida? Não, morte. Quantos casamentos que você conhece que estão aí acabados, porque o pastor olhou e disse assim: olha, varão de guerra, essa mulher sua é bonita, meu irmão. Olha, o cara é essa mesmo, bonita, cheirosa, maravilhosa. É o pastor que escolheu. E o cara casa. Olha, irmão, eu conheço pessoas, não vai dar tempo, eu conheço pessoas que até hoje estão amarguradas. Porque enquanto estavam vivendo sem se casar, estavam vivendo bem. E sendo crente. Uala! Sendo crente, irmão. Congregava lá no mesmo lugar que eu. O homem doido para ser presbítero. Doido, o homem estava afoito. Não, que eu quero. Morava já com a mulher. Viviam como casais. Viviam felizes. Tinham bens, casa boa aqui na linha verde, carro novo. Mora lá onde eu moro. O homem é serralheiro, hoje está aposentado. A mulher é cabeleireira. Uma vida, ó. Glória. Mas não era um casado, não. Mas um varão de guerra queria ser o homem. Queria estar no púlpito, pegando no microfone. Queria ser honrado, queria honra. Lá um pastor tem que casar. E diz que teve uma revelação que não era para eles casarem, não. Foi. Teve lá. A varoa lá, a sargentona, chegou e falou: case não, varão. Foram e casaram. Resultado? Estão separados. A briga, pensa aí a briga para separar os bens. Eu lhe digo que eu vivo. Ele conversa comigo. Eu vivo. Então a graça de Deus, irmão, é isso que o sistema religioso faz. Os líderes estudam tal para enganar. Porque onde é que ele lhe prende? No medo, na barganha, no oferecer isso, oferecer aquilo. Você está doido para crescer no ministério, ser um homem lá honrado, de moral e tal. Aí eles dizem que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, batizar nas águas, você tem que casar com a mulher que você não está se dando bem. No caso dele, eles se davam bem. E a vida se torna o quê? Uma desgraça. Vivendo o ministério de condenação e morte.
A graça não, a graça, ela te dá sabedoria, ela te ensina a você viver. A graça de Deus, ela prepara a sua mente para que você viva como um homem e uma mulher sábia nessa terra. Porque a graça de Deus não traz uma liberdade momentânea. O aceitar Jesus é uma liberdade de momento. Porque tu está na carne, você vai viver todos os problemas dela. E se você não tiver uma mente equilibrada, uma mente sábia, você vai fazer besteira e sofrer na sua vida. Porém, a graça de Deus, ela te dá a liberdade que é completa, e é infinita, para que você viva com sabedoria, que você prospere, e que você vá à frente na sua vida, até a sua chamada. A graça de Deus é o verdadeiro ensinamento, é a verdadeira doutrina, em que você tem que viver nos dias de hoje, e não a lei. Diga não à lei, e viva a graça de Deus em sua vida. Romanos 7,6, para encerrarmos, 20 minutinhos. Diz assim: agora porém, preste atenção, agora porém, libertados da lei, está vendo? Está aqui dizendo que você está liberto da lei. E por que tu vive? Porque tu está com a mente cauterizada. Mas tem remédio, varão, tem remédio. Para tudo tem uma solução. Só não tem solução para a morte na carne. Morreu, acabou. Mas enquanto tu estiver vivo, tem solução mesmo. Problema nenhum vai durar para a vida eterna. Vai ser resolvido. Porque Deus está no controle da situação de sua vida. E todos os problemas vai ser resolvido. Você vai ser surpreendido pelo operar de Deus na sua vida, pelo operar da graça de Deus na sua vida. Você vai ser surpreendido. E Paulo falando diz: libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, e não naquilo que a lei ensina, mas viver pelo Espírito, por liberdade de espírito, que é o que hoje nós vivemos. Somos libertos. Não vivemos mais a lei de Moisés, que foi abolida por Cristo na cruz. Foi abolida, irmã. Se está abolida é porque tu está vivendo. Tu está vivendo do que passou, irmãos. Viva o presente, vivo hoje. E hoje é a graça e não a lei. Todo dia se é ensinado nas redes sociais. Os irmãos, como disse, dá a sua cara a tapa. Outros publicam por escrito, ensinando que é a graça, é a graça, é a graça e não a lei. E quando você prega uma palavra dessa para alguém, tu está desviado, rapaz. Você está querendo tirar os irmãos da presença de Deus. Tu é um filho do diabo, um capeta do inferno. Ele bota um bocado de negócio em sua vida. Quando você prega uma palavra dessa, uma palavra aqui, irmão, em poucas palavras, uma palavra que liberta, uma palavra que faz você pensar e diz assim: poxa, rapaz, é verdade, eu estou vivendo uma coisa que passou. Aí você se prende àquilo ali e não prospera. Vive uma vida medíocre, presa ao que os homens querem e não o que Deus quer. Que os homens querem, porque quanto mais ele lhe manter ali presa, mais você salta, porque o alvo é esse. Ó, dá para ver aí? Dá para ver? Ó, é din-din, que todo mundo gosta, né? E não consegue viver sem ele.
Mas uma coisa é você usar o nome de Deus, usar uma palavra que liberta verdadeiramente, para poder arrecadar, tirar, colher, arrancar, roubar de você, em nome de Deus, que você se sacrifica, você luta para ganhar, para sustentar sua família, pagar suas dívidas, cumprir, ser honesto com os seus compromissos. Aí o homem que estuda, se forma, aí pega a Bíblia, diz que você tem que praticá-la toda e ele não pratica, é mentiroso. Ele diz para você praticar, mas ele não pratica toda a Bíblia, aí mente, engana, a fim de sabe de quê? De não ver você bem. Pode esquecer isso. Eu fiquei 18 anos, eu era obreiro, eu era presbítero, eu fui vice-pastor de igreja. Viu? Eu tenho experiência, não muita, mas eu sei, participava de muita reunião. Alô? Eu sei como é que o negócio funciona. A maracutaia lá, o pano preto, né? Quando sai, nossa, mudou. Então, meu irmão, Deus continue te dando sabedoria, nos dando sabedoria, e que eu e você possamos esquecer da lei, esquecer do que passou, e vivermos hoje, olhando para o alvo. O que é o alvo hoje? A graça de Deus, em Cristo Jesus. Não é em Jesus de Nazaré, é em o Cristo ressuscitado. Sim, esse é o nosso alvo hoje. A graça está ali, o seu alvo é aquele. Independente do que esteja acontecendo ao seu redor, não perca a sua concentração, não perca o seu alvo. O seu alvo é Cristo, o seu alvo é a graça de Deus. Siga para o alvo e você será bem sucedido em Cristo. Amém? Deus em Cristo continue nos dando sabedoria. E até o próximo. 20 minutos.